Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila de Geografia do Colégio Liceu. Vamos iniciar aqui a nossa aula pelo módulo A07, os diferentes processos de industrialização. Então, vamos começar aqui, vamos passar para o nosso primeiro slide aqui, que trata sobre principais centros industriais do mundo. Aí temos aqui a América do Norte, com Estados Unidos da América e Canadá, Europa, Rússia e Japão. Então, assim, de um modo geral, nesse mundo desenvolvido, os complexos industriais estão localizados principalmente dentro desses quatro conjuntos aí, desses países, né, nessas áreas territoriais. Aqui no primeiro, que é a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, situa-se um grande espaço industrial entre os Grandes Lagos e a costa nordeste ali. Além de importantes centros industriais na costas do Pacífico e do sul dos Estados Unidos. Temos também o Vale do Silício, tá? Aqui na Europa, né, nesse segundo tópico aqui da Europa, encontra-se um conjunto industrial bastante denso, que inclui desde o norte da Itália até o centro do Reino Unido. Na Rússia, existem ali centros industriais de diferentes categorias, né, em torno de São Petersburgo e Moscou. E em terras asiáticas, prolonga-se até a Sibéria Ocidental. Por que disso, né? Porque nós sabemos que a Rússia, ele é um país que fica uma parte dele na Europa, a outra parte ali no continente asiático. E por fim, aqui nesse último tópico, temos o Japão. Apesar de ter, né, de ser um território mais reduzido, possui um grande poder industrial também, como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos seguir aqui. Nesse nosso próximo aqui slide trata sobre a indústria nos Estados Unidos da América, tá bom? Então, assim, a indústria é o símbolo máximo do sistema capitalista ali dentro dos Estados Unidos, né? Porque reproduz o sistema gerando riqueza e também a miséria, né? Vai acabar mostrando aí os dois lados da moeda ali dentro dos Estados Unidos. Alguns estudiosos, né, consideram que a globalização foi ali um processo de adequação das dinâmicas nacionais à dinâmica mundial. Outros analistas já concordam, né, que o processo de globalização é violenta, né, pois sendo ali um processo de sofisticação máxima do sistema, aumenta ali o desemprego, as desigualdades sociais e abala a soberania das nações, né? Porém, independentemente aí das análises, a indústria e globalização caminham juntas, né? Por meio aí da mundialização. Então, elas caminham juntas. E os Estados Unidos, né, como líder aí desse processo, ele defende o livre comércio, mas, na verdade, atua com fortes políticas protecionistas, né? Então, os Estados Unidos ele tem fortes políticas protecionistas, nas quais ali as suas indústrias e produtos ficam, né? Principalmente produtos agrícolas ali, ficam protegidos pelos estados dos outros produtos, né? Vindos aí de outros países. Então, os Estados Unidos costumam aí praticar bastante aí esse protecionismo. Seguindo aqui ainda falando, né, sobre os Estados Unidos da América, a crise econômica e industrial, né, dos países europeus envolvidos ali na época da Primeira Guerra Mundial serviu, né, para dinamizar a indústria estadunidense, né? A prosperidade dos Estados Unidos ela foi interrompida por um período recessivo aí, né, conhecido como o período da Grande Depressão, que culminou, né, com a quebra aí da Bolsa de Nova York, que teve em 1929. O que acontece? Depois aí, pessoal, passado-se um tempo, né? Então, depois de 1945, os Estados Unidos mantiveram ali um ritmo de crescimento, principalmente ali devido à reconstrução da Europa Ocidental. Lembrando que essa reconstrução da Europa Ocidental foi através do Plano Marshall, né? Que foi um plano de reconstrução ali da Europa Ocidental.
e também do Japão, né? O Japão também teve esse apoio. Além das necessidades de abastecimento aí de um mercado interno em rápida expansão. A partir da década de 1950, novos fatores aí mantiveram o ritmo industrial estadunidense, né? Como por um acaso durante esse período estava ocorrendo aí a Guerra Fria, né? Que foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, né? Então, assim, durante a Guerra Fria, que fez com que o governo impulsionasse a fabricação, principalmente aí do material bélico, né? O desenvolvimento das pesquisas aeroespaciais, a expansão mundial das empresas transnacionais, estadunidenses, tudo isso veio aí para fortalecer a indústria dos Estados Unidos na economia mundial. E por fim, a indústria estadunidense, ela desenvolveu-se inicialmente no Nordeste e nas proximidades das regiões dos Grandes Lagos ali, né, próximo ali também do Canadá. Então, como a gente pode observar aqui nesse mapa, né, atualmente novas áreas industriais se destacam nas proximidades aqui do Golfo do México, né, que seria as siderúrgicas, as petroquímicas, aeroespacial, automobilística. Aqui, né, mais na região da Flórida, né, vamos ter também um grande desenvolvimento aeroespacial, eletrônica e também da petroquímica. No litoral pacífico, compreendendo aqui, né, a região de Los Angeles, temos aí as siderúrgicas, petroquímica também, automobilísticas, as indústrias têxtil. Temos aqui na região de São Francisco, né, é onde tem ali, onde se destaca principalmente os tecnopolos, né, o mais conhecido deles aí é o Vale do Silício, tá bom? Onde tem grandes sedes de grandes empresas, principalmente aí da área da tecnologia, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o nosso próximo slide que trata sobre a indústria no Canadá. O que acontece, pessoal? As províncias ali de Ontário, Quebec, Colômbia Britânica, né, apresentam uma grande riqueza mineral, né, que contribuiu aí para o surgimento de indústrias metalúrgicas e siderúrgicas na área aí do Canadá. Então, assim, a exploração mineral, ela ocorreu principalmente ali no Planalto do Labrador e no Escudo canadense, né? Então, assim, o Canadá ele é bem favorecido pela natureza, pois ele possui reservas de petróleo, de carvão, urânio, né? E além disso, ele é o maior produtor, né, de energia hidrelétrica do mundo, né? Então ele tem o maior que mais produz energia hidrelétrica do mundo. Isso explica o grande desenvolvimento da indústria de alumínio, apesar da inexistência da bauxita, pois o fator aí de produção mais importante não é a matéria-prima, e sim a energia, né? Que é um ponto onde eles investem bastante. Então, assim, outras indústrias também são importantes ali dentro do Canadá, como é o caso, como eu coloquei aqui no segundo tópico para vocês, do papel e celulose. Que essas indústrias aí estão ligadas à disponibilidade da matéria-prima de baixo custo, né? A facilidade também no transporte dessa matéria-prima. Então, assim, as florestas de coníferas, que recobrem ali cerca de 1/3, né, do Canadá, e o transporte dessa madeira sai a custo zero, né? Visto que é feito ali através da flutuação de troncos de árvores nos rios, e esses troncos de árvores chegam ali até as fábricas. Isso contribui e muito, né, para fazer aí do Canadá o maior produtor de papel e celulose do mundo. O Canadá ele atua em diversos ramos industriais, mas com predomínio de capital norte-americano em setores de alta tecnologia, como por exemplo aí nos setores automobilístico, setor químico, farmacêutico e também o setor eletroeletrônico, tá bom? Então, pessoal, agora que já vimos aqui um pouco mais sobre a indústria do Canadá, vamos seguir para a indústria europeia. Aqui nós temos
né, os principais aqui, que é Reino Unido, França, Itália, Alemanha e os países nórdicos. Então, assim, os grandes centros industriais aí se encontram em grande parte da Europa Ocidental, né? Lembrando que lá, na época da Guerra Fria, a Europa foi dividida em Europa Ocidental, Europa Oriental, e a Europa Ocidental, desde o início, já foi dominada ali pelo sistema capitalista, né? Então a gente consegue visualizar isso daqui, até mesmo o desenvolvimento da indústria desses países. Então vamos começar aqui. Reino Unido, né? A evolução industrial aí do Reino Unido está relacionada às grandes reservas de carvão e a boa localização e a abundância também da mão de obra, né? E tudo isso aí acabou ocasionando aí o grande sucesso econômico, né, durante o século XIX. Então, o Reino Unido teve esse grande destaque, principalmente aí no século XIX. Ultimamente, o setor industrial do Reino Unido está passando por crises que resultam numa decadência da produção. As principais indústrias são siderúrgicas, construção naval, automobilística, aeronáutica e também tem a indústria têxtil. Aqui na França, pessoal, o processo aí de industrialização se tornou forte somente aí com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje ele é considerado um dos países mais industrializados do mundo, tá? Então, assim, a indústria é uma das principais atividades econômicas ali da França. Concentra-se, sobretudo, principalmente em Paris, tá? Então, um grande motor aí dessa economia, a indústria focada principalmente em Paris. Aqui a Itália, né, que é o nosso terceiro tópico, então assim, no norte da Itália está localizado aí o maior centro industrial e também centro financeiro do país, né? Destacando-se aí uma tradição artesanal, o forte comércio, a considerável quantidade aí de mão de obra que tem ali dentro da Itália, o investimento estrangeiro também é um ponto importante e a facilidade que tem de comunicação com o restante da Europa Ocidental. E aqui temos, né, o nosso próximo país aqui da indústria europeia, que é a Alemanha, que é um dos países mais industrializados do mundo, né? É um país também altamente desenvolvido em diversos setores. E os maiores setores industriais se localizam ali principalmente na bacia do Rio Reno, tá bom? Que fica na região do Rum, onde está localizada ali uma enorme região siderúrgica alemã, que ela se destaca ali principalmente pela facilidade do transporte fluvial pelo Rio Reno e pelo seu mercado consumidor, que boa parte ali do seu mercado consumidor é do bloco econômico da União Europeia. E também há uma grande reserva de carvão mineral, tá bom? Seguindo aí o nosso último tópico aqui, trata sobre os países nórdicos. Lembrando que os países nórdicos é composto por Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, tá? O acesso aí dos recursos naturais e o aproveitamento, né, o aproveitamento da energia hidrelétrica possibilita uma grande diversidade industrial nesses países, destacando-se as indústrias nas áreas siderúrgicas, mecânicas e também pesqueira, tá bom? Agora nós vamos aqui para o nosso próximo slide, que é indústria no Japão. Então, assim, a indústria no Japão, né, no início ali do século XIX, o Japão ainda apresentava uma estrutura feudal. Então, assim, a agricultura era a principal atividade e politicamente o país se mantinha isolado, né, opondo-se aí a qualquer aproximação com a civilização ocidental. No ano aí de 1853, um oficial da Marinha norte-americana propôs, né, por meio de um tratado ali com o governo militar japonês, a autorização para que navios dos Estados Unidos atracassem ali em portos do Japão. Esse fator estimulou aí o comércio entre os dois países, né? E acabou mostrando que o Japão deveria se abrir para o intercâmbio com o mundo. Isso começou a tornar-se realidade em 1868. Então, em 1868 é quando o Japão dá esse pontapé
inicial aí de abertura econômica para o mundo, tá bom? O nosso próximo tópico aqui fala sobre a política trabalhista no Japão. E assim, a política trabalhista, isto é, e a mão de obra no Japão, se apoia em vários aspectos, né? Dentre eles tem os seguintes: as empresas recrutam os jovens para o trabalho, assim que eles concluem os seus cursos na universidade ou em outras instituição escolar, uma vez contratados, geralmente permanece ali na mesma empresa até se aposentar. E é muito comum os filhos terem empregos garantidos na empresa em que o pai trabalha, alguns até mesmo antes de nascer, tá? Então, agora vamos seguir para o nosso próximo slide. Indústria chinesa, tá? Eu coloquei aqui para vocês a evolução da indústria chinesa, indústria mecânica e indústria química, tá bom? Então, assim, a partir ali de 1842, o antigo artesanato chinês, tecido, cerâmica, né, cristal, começou a ser completamente, né, industrial, né? Então, ele começou a se modernizar. E teve aí teve também a participação de mão de obras estrangeiras, como de ingleses, russos e japoneses, até a Revolução de 1949. Então, assim, desde o começo, o regime revolucionário se propôs converter a China aí num país industrial. Então, a China veio tendo a sua evolução, e essa evolução, ela veio principalmente aí se destacar, né, em 1970, quando a produção industrial da China já havia aí triplicado, né, em relação a 1949. Então, assim, depois, né, de Mao Tse Tung, as pessoas começam a observar essa evolução, esse crescimento da indústria chinesa. Aqui eu coloquei para vocês um outro tópico que trata sobre a indústria mecânica, né, que tem aí um destaque, né, na fabricação de caminhões, que são fundamentais para os transportes, né, dado aí a insuficiência da rede ferroviária e de tratores também, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos ter o último tópico desse slide, que trata sobre a indústria química, que ela cresceu bastante ali já na década de 1960, né? Principalmente com a produção de fertilizantes e também com a petroquímica, tá bom? Ela cresceu bastante ali com a produção de fertilizantes e também com a petroquímica. Então, agora, pessoal, nós vamos seguir aqui mais à frente para a gente poder chegar aqui no nosso próximo slide, que trata sobre as indústrias dos tigres asiáticos. Então, assim, primeiramente, o que são os tigres asiáticos? É um grupo formado, né, por Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Né? Eles são conhecidos aí pelo seu grande crescimento econômico e a agressividade nas práticas comerciais. Né? Até mesmo por isso eles são chamados de tigres, né, dos tigres asiáticos. Seja desvalorizando aí novos mercados, usando até mesmo uma mão de obra mais barata. Tem a questão também da legislação tributária, trabalhistas e ambiental também são mais flexíveis. Tudo isso faz com que esse crescimento deles tenha ocorrido de forma, né, muito rápida. Na atualidade, os tigres asiáticos, eles têm feito aí grandes investimentos em pesquisa e em desenvolvimento, né? Com o objetivo de ganhar, manter e até também diversificar a sua base tecnológica. Então, assim, os tigres asiáticos têm aí atualmente esse foco no investimento da área da tecnologia, né? Que é o ponto mesmo que todo e qualquer país que queira crescer, se desenvolver, tem que ter um alto investimento em tecnologia, tá bom? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero ter agregado conhecimento para vocês, né? Ter ajudado aí nos estudos. Não deixem de fazer as anotações de vocês, anotar os conceitos, fazerem as suas pesquisas, os seus resumos, resenhas. Tudo isso é muito importante,
até mesmo para vocês conseguirem fixar melhor o conteúdo. Não deixem de realizar as atividades propostas aí que temos no livro e também no caderno de exercícios, né? E também as atividades que são propostas para vocês aí no portal, né? Que são colocadas para vocês no portal do Colégio Liceu. Então, no mais é isso, e até a nossa próxima aula, e até breve. Tchau!